Fique até o final desse vídeo, porque a terceira situação que eu vou revelar hoje é a mais perigosa de todas. Não é quando você está com raiva, não é quando você está com medo, é quando você é fiel há décadas, quando você nunca desistiu. E é exatamente por isso que ninguém percebe. Existe algo que a maioria dos católicos devotos nunca ouviu de um padre, e eu vou falar aqui hoje com toda a clareza que esse assunto merece. O terço é o instrumento espiritual mais poderoso que Nossa Senhora nos deu. Mas como qualquer instrumento poderoso, ele tem condições de uso. E rezá-lo em determinados estados interiores não apenas reduz sua eficácia, pode aprofundar exatamente o estado do qual você está tentando sair. Eu sei que essa afirmação vai gerar perguntas, talvez até resistência. Por isso eu preciso que você fique comigo do começo ao fim. Vou fazer 3 revelações nesse vídeo, e a terceira é a que eu prometi agora. Não pule. Não adianta ir direto para ela sem o que vem antes. Meu nome é Padre Jonas, sou padre há mais de 20 anos. Cresci em Itaúna, no centro-oeste de Minas Gerais, filho de lavradores. Aprendi o que sei sobre oração, não primeiro nos seminários, mas na varanda de casa, do lado da minha avó. E eu vou te contar isso daqui a pouco. Antes, eu quero te fazer um pedido. Antes de eu te contar o que minha avó, Dona Nair, me ensinou naquele fim de tarde em Itaúna, e que nenhum livro de catequese registrou, deixa eu te pedir uma coisa. Se você chegou até esse vídeo, é porque alguma coisa na sua vida de oração está te inquietando. Pessoas que buscam isso não chegam aqui por acidente. Se você quer que eu continue trazendo esses ensinamentos toda semana, se inscreva agora no canal. É gratuito e me ajuda a saber que esse conteúdo precisa continuar chegando a você. E se só o título já te tocou, deixa um like antes mesmo de continuar. É a sua forma de dizer que esse assunto importa. Agora, antes que eu vá para a primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Nossa Senhora de Fátima, na aparição de julho de 1917, registrada nas memórias de Irmã Lúcia, pediu o terço todos os dias como instrumento de paz. Mas Irmã Lúcia registrou em suas memórias que Nossa Senhora não pediu quantidade, pediu presença, e que ela própria testemunhou pastores rezando terços como quem corre, sem que o coração acompanhasse as palavras. Isso não vem de interpretação teológica posterior. Está nas memórias da própria vidente, em preto e branco. O terço não é uma fórmula automática, é um canal. E como qualquer canal, ele depende de 2 coisas, da fonte e do estado de quem está conectado. Imagina uma mangueira de jardim. A fonte de água é boa, limpa, abundante. Mas se a mangueira está torcida por dentro, a água não chega. Você pode abrir a torneira o quanto quiser, o fluxo não passa. O estado interior do orante é a mangueira. E há 3 situações específicas que torcem esse canal. 3 situações que a maioria de nós nunca aprendeu a nomear. Deixa eu te apresentar a Dona Eunice. Dona Eunice tem 68 anos, viúva há 6, moradora de Piumhi, cidade de 35 mil habitantes no sudoeste de Minas, às margens da represa. Ela tem 3 filhos, 2 casados no interior, e um, Marcelo, que foi morar em Belo Horizonte aos 23 anos, se casou com uma mulher que ela nunca aprovou e parou de frequentar a missa há 4 anos. Ela reza o terço todos os dias às 6h30 da manhã, na cozinha, antes do café. O terço é de madeira escura com cruz de metal. Foi da mãe dela, que morreu em 1998. Ela reza com o terço envolvido nas mãos calejadas de quem criou 3 filhos lavando roupa à mão nos anos difíceis. Ela mandou celebrar uma missa em intenção de Marcelo. Ele não foi e nem soube.
Pediu ao padre da paróquia para conversar com o filho. O padre ligou. Marcelo foi educado, mas distante. Colocou o nome dele em 3 grupos de oração diferentes. Fez a novena de São Judas Tadeu por 54 dias. Nada mudou de forma visível. Quando ela chegou até mim, ela disse uma coisa que ficou. Disse assim: Padre, eu rezo o terço por ele todo dia há 4 anos. Já entreguei ele a Nossa Senhora mais de 1000 vezes. Já não sei mais o que estou fazendo quando rezo. Sei lá se estou rezando ou só movendo os lábios por hábito. Eu vou voltar a Dona Eunice mais tarde, porque o que aconteceu com ela depois dessas revelações é o que eu quero que você carregue desse vídeo. Mas agora, a primeira revelação. Eu chamo isso de a porta que a raiva abre sem que você perceba. Quando eu tinha uns 12 anos, cheguei em casa chorando depois de uma briga na escola. Fui direto para a varanda me sentar do lado da minha avó, Dona Naia, que rezava o terço todo dia ao entardecer com o rosário de semente de açaí que meu avô tinha trazido de uma romaria. Me sentei ali querendo rezar junto. No meio da primeira dezena, ela parou, pousou a mão na minha cabeça e disse: Meu filho, você não pode levar ódio para o terço. Vai lá dentro, bebe água, respira, pede perdão a Deus pelo que você sente. Aí você volta e a gente reza junto. Aquilo ficou em mim 30 anos. Só entendi de verdade quando comecei a atender pessoas na confissão e no acompanhamento espiritual. O terço funciona como um canal de comunicação entre a alma e o coração de Maria. Mas para que qualquer canal funcione, o interior precisa estar disposto a receber, não apenas a transmitir. Quando uma pessoa está dominada por raiva, por rancor, por ressentimento ativo, não uma tristeza humana e honesta, mas uma raiva que ainda não foi entregue a Deus, ela entra em oração num estado de fechamento espiritual. A mangueira está torcida, a torneira abre, mas o fluxo não passa. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, fundador dos Redentoristas e canonizado em 1839, escreveu no seu tratado O Grande Meio da Oração que a oração feita sem a devida disposição interior assemelha-se a uma oferenda feita com mãos sujas. Não que seja inútil sempre, mas que perde a força que deveria ter e pode retornar vazia ao coração que a enviou. Eu atendi uma mulher que havia brigado com a nora de manhã e foi rezar o terço à tarde. Ao invés de paz, ela terminou a oração mais agitada do que antes. Os pensamentos sobre a briga ficaram mais vívidos a cada dezena. Ela pensou que era a tentação do demônio. Na verdade, era a oração funcionando corretamente, tentando revelar o que precisava ser resolvido antes de continuar. A instrução prática dessa revelação é simples, mas precisa ser feita exatamente assim. Antes de começar o terço, faça uma pausa de 2 minutos de silêncio consciente. Coloque a mão no peito e pergunte em voz baixa: tem alguma coisa que eu não perdoei hoje? Se surgir um rosto, um nome, uma situação, antes de pegar o terço, diga em voz alta: Senhor, eu não consigo perdoar ainda, mas eu entrego esse rancor ao Senhor. Só então comece. A diferença é imediata. A oração começa mais lenta, mas chega mais fundo. Alguém vai pensar agora: mas Nossa Senhora pediu o terço em Fátima para a conversão de pecadores. Os pecadores também têm raiva. Correto. Mas o pedido de Fátima era o terço como instrumento de conversão ao longo do tempo, não como substituto da conversão interior que precisa acontecer antes de cada oração. Rezar o terço com raiva não declarada não é rezar pelos pecadores, é ser um pecador rezando sobre o próprio pecado sem entregá-lo. Agora a segunda revelação, e esta é a que vai te fazer parar e pensar. Eu chamo isso de a devoção que alimenta o que deveria curar. Essa revelação é a mais perturbadora,
porque não atinge quem é fraco na fé, atinge quem é mais devoto. Existe uma forma de rezar o terço que parece fé, mas é, na sua raiz, magia ansiosa. A pessoa reza não para se unir a Maria, reza para garantir que o filho não vai morrer, para garantir que a doença não vai progredir, para garantir que o neto não vai ter acidente. Cada dezena funciona como uma moeda jogada numa máquina, e se a máquina não devolve o resultado esperado, ela joga outra moeda e mais outra. Isso, sozinho, já seria suficiente para perguntar: onde está a fé nessa equação? Mas o mecanismo espiritual vai mais fundo do que isso. A oração ansiosa não entrega o problema a Deus. Ela tenta controlar Deus através da oração. E toda vez que o resultado esperado não vem, a ansiedade cresce, exigindo mais orações no mesmo padrão, num ciclo que nunca produz paz. São João da Cruz, doutor da Igreja e cofundador do Carmelo Descalço no século XVI, escreveu na Subida do Monte Carmelo, livro 3, capítulo 44, que muitos usam orações e devoções como se fossem instrumentos de força sobre Deus, querendo mover a vontade divina à sua própria. E esses se iludem, pois a oração verdadeira move a vontade do orante em direção a Deus, não a vontade de Deus em direção ao orante. Eu atendi uma mãe que rezava 3 terços por dia para que o filho largasse as drogas. Quanto mais o filho piorava, mais terços ela rezava. Chegou a rezar 5 numa noite de crise. Não havia paz em nenhum deles. Um dia eu lhe perguntei: você está rezando com fé ou com medo? Ela chorou. Era medo, puro e profundo. A instrução aqui é cirúrgica. No início do terço, antes do credo, diga esta oferta em voz alta: Nossa Senhora, eu entrego o nome dessa pessoa ao seu manto agora. Não estou rezando para forçar um resultado, estou rezando para confiar. Depois, a cada Pai Nosso, respire fundo antes de começar a frase. O segundo natural que o pulmão precisa é o mesmo segundo que a alma precisa para soltar o controle. E se ao terminar o terço você ainda sentir o mesmo aperto no peito do início, não reze um segundo terço naquele momento. Sente-se em silêncio por 5 minutos e apenas fique diante de Deus sem pedir nada. Esse silêncio pós-terço é frequentemente mais poderoso do que o terço seguinte. Você vai pensar agora: mas a perseverança na oração é virtude. A viúva persistente do Evangelho não desistiu. Correto. Mas a viúva persistia em pedir justiça com confiança, não em acumular pedidos com pânico. Perseverança é continuar pedindo com fé. Ansiedade devocional é multiplicar orações com medo. O critério de diferença é simples. Ao terminar, você sente paz, ou sente que precisa rezar mais para garantir? Paz é sinal de fé. A necessidade compulsiva de mais é sinal de ansiedade. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é um estado que a Igreja reconhece e que tem remédio. E o fato de você ter chegado até aqui já mostra que algo em você quer rezar de verdade. Não por medo, não por hábito, mas porque ama. Dona Eunice se reconheceu nessa segunda revelação. Ela me disse que quando ouviu a pergunta: você está rezando com fé ou com medo? Ela precisou parar, porque no fundo ela sabia a resposta. Cada terço era um esforço para segurar Marcelo pela força da oração, como se as dezenas fossem cordas que ela jogava sobre o filho à distância. Ela começou a aplicar a oferta antes do credo, e algo começou a mudar no jeito como ela se levantava depois do terço da manhã. Agora chegamos ao que eu prometi no início, a terceira situação, a mais silenciosa, a mais perigosa, a que atinge exatamente quem nunca desistiu. Eu chamo isso de um muro de vidro.
Existe um estado espiritual que Santa Teresa de Ávila chamou de aridez e que a tradição carmelita distingue cuidadosamente do pecado. Mas quando não é reconhecido e tratado, pode endurecer em algo mais sério, a amargura espiritual silenciosa. É o estado de quem reza há anos, cumpriu todos os deveres religiosos, sacrificou muito, pediu com fé e não viu os frutos que esperava. Por fora, essa pessoa continua rezando. Por dentro, uma voz muito baixa, que ela nem reconhece como voz, apenas como um peso, sussurra: não adianta. Ela nunca diria isso em voz alta, mas o terço rezado sobre essa amargura não declarada é como rezar com uma película de vidro entre a alma e o céu. As palavras passam, mas o coração está trancado por dentro. Antes de eu te explicar o mecanismo, eu preciso que você ouça 5 sinais. Se você se reconhecer em 3 ou mais, esta revelação é diretamente para você. Primeiro sinal: você termina o terço sem conseguir lembrar de nenhuma dezena que rezou. As palavras foram ditas, mas você estava em outro lugar mentalmente. E isso acontece quase todo dia. Segundo sinal: você sente um cansaço específico depois de rezar. Não um cansaço físico, um cansaço emocional leve, como se a oração tivesse custado algo sem devolver nada. Terceiro sinal: você evita falar sobre sua vida de oração com pessoas próximas, não por humildade, mas porque sente que não teria nada de bom para contar, e isso te envergonha. Quarto sinal: quando alguém conta que teve uma graça respondida, você sente uma alegria real pela pessoa. Mas logo depois vem um pensamento rápido que você descarta imediatamente. Por que com ela e não comigo? Quinto sinal, e esse é o mais corajoso de dizer: você continua rezando, e é exatamente isso que revela a profundidade do problema. Você não desistiu, mas reza como quem cumpre um contrato, não como quem ama, e no fundo sabe a diferença. Se você chegou no quinto sinal e reconheceu, eu quero que saiba de uma coisa: continuar rezando mesmo assim não é hipocrisia. É a maior prova de fé que existe. Mas agora você precisa de algo mais do que perseverança. Você precisa de honestidade diante de Deus. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, escreveu no capítulo 11 do Caminho da Perfeição que há rezar e há rezar, e que a diferença não está nas palavras, mas em se a alma está presente ou ausente no que diz. Muitos rezam durante anos sem nunca ter estado presentes numa única dezena, e isso não é culpa da alma. É de um estado interior que ninguém lhes ensinou a nomear e a entregar. O mecanismo espiritual da amargura silenciosa é que ela converte a oração em ritual automático. O que era vivo vira mecânico. O que era encontro vira tarefa. O que era canal vira muro. E o terço recitado sobre esse estado não o resolve. Pode até aprofundá-lo, porque as palavras sagradas repetidas sobre um coração fechado criam uma aparência de paz que impede o trabalho mais profundo de conversão interior. Não é sua culpa não ter sabido isso antes. Ninguém te ensinou a nomear esse estado, mas agora você sabe. E há uma prática específica que a tradição carmelita desenvolveu para isso. Durante 7 dias consecutivos, antes de qualquer terço, abra o Salmo 88. Ele é chamado de Salmo do Abandono. Leia apenas os primeiros 6 versículos em voz alta. Não tente explicar o que sente. Não tente suavizar. Apenas declare em voz alta: Senhor, é isso que está aqui dentro. Só depois disso comece o primeiro mistério. Essa prática não substitui o terço. Ela abre o canal que a amargura silenciosa havia fechado. A tradição carmelita chama isso de oração de honestidade. Muitos relatam que após os 7 dias, o terço começa a ter um peso diferente.
como se voltasse a ser vivo. Você vai pensar, mas isso parece desistir da oração vocal justamente quando ela é mais necessária. Não é desistir, é preparar o terreno. Um agricultor não planta numa terra compactada e seca, ele afofoa primeiro. A oração de honestidade com o Salmo 88 afofa o interior endurecido pela amargura silenciosa. O terço continua, mas agora tem onde crescer. Agora as 5 instruções práticas para levar desse vídeo. Primeira instrução. Esta noite, antes de pegar o terço, coloque a mão no peito em silêncio por 2 minutos e pergunte: tem alguma coisa que eu não perdoei hoje? Se surgir um nome, diga em voz alta: Senhor, eu entrego esse peso ao Senhor. Só então comece. Quando você faz isso, o terço não começa como tarefa, começa como encontro. Segunda instrução. Nos próximos 7 dias, antes do primeiro mistério, faça a oferta em voz alta. Nossa Senhora, eu entrego essa pessoa ao seu manto. Não estou rezando para forçar, estou rezando para confiar. Quando você entrega com palavras, o corpo ouve, e a ansiedade não tem mais como conduzir a oração no lugar da fé. Terceira instrução. Se ao terminar o terço você sentir o mesmo aperto que tinha no começo, não reze um segundo terço naquele momento. Fique 5 minutos em silêncio diante de Deus, sem pedir nada. Apenas esteja presente. Esse silêncio é oração. Frequentemente é o momento mais honesto de toda a tarde. Quarta instrução. Durante 7 dias consecutivos, abra o Salmo 88 e leia os 6 primeiros versículos em voz alta antes do terço. Não como penitência, como honestidade. Diga ao Senhor o que está dentro de você antes de começar a pedir. Muitos descobrem no 8º dia que o terço voltou a ter sabor, como água depois de muito tempo sem beber. Quinta instrução, e essa é a mais difícil. Escolha hoje uma pessoa com quem você tenha uma mágoa não resolvida. Não precisa ligar para ela, não precisa encontrá-la. Mas esta semana, reze um mistério inteiro com o nome dela no coração, sem pedir nada para você, apenas pelo bem dela. Quando você faz isso, você quebra o padrão que mantém o canal fechado. Você não está desistindo do que você precisa. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Abre o caminho para os dois. Vou te contar o que aconteceu com Dona Eunice. Ela aplicou as 3 instruções. Começou pela oferta antes do credo, depois pela pausa de 2 minutos antes de pegar o terço, e no 7º dia chegou ao Salmo 88, que ela nunca havia lido antes. Ela me contou que quando leu os primeiros versículos em voz alta na cozinha, às 6h30 da manhã, antes do café, com o terço de madeira da mãe ainda na mão, ela sentiu uma coisa que não esperava. Não sentiu paz imediata, sentiu que finalmente estava dizendo a verdade, que em 4 anos de terço era a primeira vez que ela havia dito ao Senhor exatamente o que estava dentro dela, sem enfeitar, sem tentar parecer mais resignada do que era. No 8º dia, ela rezou o primeiro mistério doloroso e chorou de um jeito que não chorava desde o velório do marido. Não um choro de desespero, um choro que, nas palavras dela, saiu de um lugar que eu não sabia que estava fechado. 2 semanas depois, Marcelo ligou de surpresa numa quinta-feira à noite, sem motivo aparente, só para perguntar como ela estava. Ela não contou para ele o que havia rezado, mas disse a mim: acho que o terço voltou a funcionar, ou eu voltei a rezar de verdade. Não sei se foi o terço que trouxe o telefonema, não faço essa promessa, mas sei o que aconteceu com Dona Eunice por dentro. E às vezes, o que muda por dentro é o que finalmente abre o que estava fechado por fora. O terço da mãe ela ainda usa, todo dia, às 6h30, na cozinha,
antes do café. Mas agora ela diz que quando pega o terço, sente que está pegando uma mão. Antes, ela sentia que estava pegando uma ferramenta. Essa é a diferença entre rezar e estar presente no que se reza. Se você chegou até aqui, você acabou de receber algo que muita gente carrega sozinha, sem nunca ter tido nome: a amargura silenciosa, o medo disfarçado de fé, a raiva que a gente leva para o terço sem perceber. Agora você sabe o que é e o que fazer. Antes de fechar esse vídeo, me permite um convite. Se inscreva no canal. Não porque eu preciso do número, mas porque semana que vem eu vou continuar essa conversa e eu quero que você esteja lá. E se a história de Dona Eunice te tocou, ou se você reconheceu algum desses 5 sinais em você mesmo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa. Às vezes, o gesto mais simples de amor é encaminhar uma mensagem. E um like me diz que essa conversa valeu o seu tempo e que devo continuar. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, encontrada no Rio Paraíba quebrada em pedaços, mas sem perder o poder. Você sabe o que é ser levada ao fundo e voltar inteira. Cada pessoa que está assistindo agora traz um terço nas mãos e um nome no coração. Às vezes traz também um peso que nunca soube como entregar. Hoje, nesse momento, recebe esse peso. Não a obrigação de rezar que ela carregou por anos. Não um medo disfarçado de devoção. Mas o coração honesto de quem chegou até aqui, porque ainda acredita que há saída. Intercede por cada filho, cada neto, cada pessoa amada que foi colocada nesse terço com esperança. E ensina quem está aqui a rezar como quem ama, não como quem negocia. Que cada terço a partir de hoje seja canal aberto, não muro de palavras. Que cada oferta seja entrega verdadeira. E que a paz que ultrapassa o entendimento desça sobre cada coração que ouviu esse vídeo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.